Que bom que esse espaço continua sendo um espaço democrático, no qual as nossas divergências podem ser aqui colocadas às claras. E podemos contar, de fato, com o exercício dessa liberdade de colocar, inclusive, as nossas obviedades e considerar também que o óbvio, às vezes, nem sempre é tão óbvio, né? Então, partindo desse pressuposto, eu vou contar aqui uma historinha breve. Durante o governo Quércia, lá em São Paulo, foi aprovada uma das mais revolucionárias propostas para a área do ensino de história. Toda ela calcada numa perspectiva marxista, e foi aprovada e foi colocada em vigor no estado de São Paulo e serviu como uma referência nacional, né? De que forma se apropriou dos princípios do materialismo histórico dialético para fundar e estruturar todo o currículo na área de ensino de história. Isso nos idos de 80, Jéssica? Conhece? 80. Nos idos de 80. Né? E aí nós passamos pelo governo do Fernando Henrique, passamos pelo governo Lula, e entramos na era da Dilma, sendo que várias reformas educacionais vêm sendo tocadas aí, e cada uma com a face mais conservadora que a outra, cada uma com a face mais perversa que a outra. E aí eu volto aos anos 80 e volto ao Quércia, né? É interessante pensar como em governos pseudamente democráticos, cada vez mais vai se estruturando nesse país uma proposta para o campo educacional de forma cada vez mais conservadora, mais perversa, mais aniquiladora de qualquer possibilidade de liberdade, de uma formação plena para o sujeito. É impressionante pensar nessas coisas. E aí eu volto à pergunta da Franciana, que embora seja óbvia, não é tão óbvia assim. Por quê? O que justifica efetivamente essa construção unificada de uma saída de greve? Ora, nós estamos há 118 dias de greve, 118 dias de batalha, para aqueles que, assim como o comando local, o comando nacional, construíram essa greve, nesse contexto pseudamente democrático, mas efetivamente conservador, efetivamente autoritário. Então, nesse contexto, nós resistimos de forma unificada por 118 dias. Isso não é pouca coisa. Num contexto em que o governo teve a sacada fenomenal de criar um outro sindicato para nos partir ao meio, para nos dividir. Ora, nós, enquanto uma AD vinculada ao Andes, resistimos durante 118 dias. Não é pouca coisa. E resistimos de forma unificada. Volta à pergunta da Franciana. O que justifica a construção dessa saída unificada e esse entendimento de um estado de greve? Significa fortalecer politicamente o Andes, significa nos fortalecer enquanto categoria, enfrentando o PROIFES, enfrentando a divisão, e significa nos alimentar de esperança de que alguma coisa a gente pode ainda reunir em termos de energia, né, de disposição e um pouco de esperança e de utopia para 2013 estarmos novamente. E aqui, obviamente, eu vou voltar, Franciana, a uma ideia que me passava por ali. O governo levou algo em torno de quase 60 dias para se pronunciar, não foi? Nós de greve e o governo fazendo de conta que é normal. E veja, em pleno período eleitoral, esse projeto nefasto está absolutamente autoconsciente do seu poder, que pouco se me dá que as eleições de novembro, aliás de outubro, estejam aqui na porta. Ele não se mexeu, convicto de que todo esse movimento social convulsivo que estava, né, se rolando aí, não teria desdobramentos negativos algum na eleição, né, municipal aí de outubro. E aí ele, olha, vamos exercitar toda a paciência, vamos ver até onde esse povo tem disposição, tem energia, tem vontade de ir, e que tipo de
renúncias isso vai gerar em termos de desgaste para o governo. Ou seja, eles estavam absolutamente conscientes que isso não teria desgaste algum para eles. E eles levaram quase 60 dias para iniciar uma resposta para nós. Então, Franciana, eu entendo perfeitamente da nossa angústia de retornar, da nossa angústia de reorganizar o nosso cotidiano acadêmico. Mas o governo levou quase 60 dias para esforçar uma resposta aviltante às nossas questões colocadas, né? E aí, eu acho que, considerando todos esses elementos, a única saída honrosa para nós nesse momento é exercitarmos a nossa paciência histórica, fortalecer o Andes, dizer para a sociedade que nós estamos num processo de construção unificada de uma saída de greve e o que isso significa, mas que nós ainda temos de forma responsável algumas lutas a ajustar antes de jogarmos a toalha, pelo menos por esse ano, para que no ano de 2013 tenhamos um pouco mais de energia, de disposição e de esperança para voltar, né, ao debate e à luta novamente. Então, como governo, eu definitivamente antiético qualquer comparação com a forma de agir desse governo imoral. Mas eu só quero que a gente pense, né, para aquietar um pouco a sociedade, as nossas próprias angústias. Nós, enquanto categoria profissional, somos uma das poucas, se não a única, que repõe o trabalho. Nós paramos e depois nos cortamos todinho em termos de programação individual, de programação familiar, nós repomos o trabalho. Mas dessa vez, vamos ser responsáveis como foram as outras. Nós vamos repor o trabalho, nós vamos nos reorganizar, isso vai ter uma série de prejuízos para nós, uma série de prejuízos para os alunos, mas em termos de dignidade, nós temos que fortalecer o nosso sindicato e termos essa saída honrosa.